Bom, agradeço a presença de todo mundo. Hoje é bom porque não choveu. Na última vez caiu um dilúvio aqui, então acho bom que tenha gente, agradeço. Eu vou passar rapidinho o que eu falei na última aula, porque tem na verdade, é uma linha de continuidade que eu acabei encontrando entre pelo menos essas duas primeiras aulas que eu não havia pensado. Eu havia sugerido os títulos para o Fernando, mas não havia pensado nas aulas. Aí eu fui fazer a aula, o que eu vou falar? Na primeira aula a gente tratou primeiro das formas literárias presentes na Bíblia, ou seja, a Bíblia ela tem várias formas literárias, né? Muitas vezes. Tem forma histórica, forma narrativa, forma é, é, poética, forma lírica, forma devocional, forma apocalíptica, né? Porque o Apocalipse é uma forma. Então a gente já vê que, de algum modo, a revelação divina ela teve que se expressar a partir de diversas formas literárias, né? Aquele aquele código que é a Bíblia, né? Que basicamente engloba todas as situações humanas, ele precisava, para cada momento, né, expressivo, ter uma forma, né, específica para aquilo. Então a aula começou falando disso, porém também começou com uma ressalva. Quando eu falo de literatura católica, eu não, eu normalmente eu excluo a Bíblia, né? Por quê? Porque eu falo de literatura criativa, né? Então, se a gente pegar literatura criativa católica, ela surge depois. Por quê? Porque no início do cristianismo, você estava sendo perseguido, você estava sendo jogado aos leões, ou se você já tivesse uma comunidade mais bem formada, você é, as pessoas que tinham capacidade para escrever estavam fazendo apologética, tinham que, né, divulgar a fé, ou começar a ordenar os dogmas. E são séculos ali que os cristãos não tinham o que eu diria que seria o ócio criativo necessário para produzir literatura, né? Para produzir qualquer arte, você precisa de tempo, precisa de tranquilidade, precisa de. é, Você não pode estar ali numa caverna esperando algum romano vir e te jogar para os leões. Não é, pelo menos, o momento propício, né, para se produzir literatura. Então, eu dou um exemplo assim, de produção literária mais próximo da Bíblia, que eu já diria que é uma literatura criativa, que são os apócrifos da infância de Jesus. Ali já aparece Jesus. Você tinha que preencher lacunas bíblicas, né? Você tinha que preencher aqueles momentos em que a Bíblia não diz o que Jesus fez ou o que deixou de fazer. Então aí entra a imaginação. Bom, você tem momentos em que ele brinca de passarinho, de fazer passarinhos de barro, só que os passarinhos voam. Ou seja, é uma história linda, né? O que o menino Jesus fazia? A gente não sabe direito, né? Então tinham que preencher aquilo com alguma forma imaginativa, né? Então acho que nesse primeiro momento, obrigado, Júlio. Eu acho que nesse primeiro momento a gente já tem um episódio de literatura imaginativa, obviamente para preencher alguma coisa histórica, né? Mas eu ainda acho pouco, tá? Para a gente falar de literatura católica no sentido que eu falo. Então, o primeiro autor sobre o qual eu tratei foi Prudêncio. Prudêncio é o autor que se converteu, a gente não tem muita informação sobre a biografia dele, mas ele
escreveu um livro chamado Psicomáquia, tá? Que é a batalha da alma. Então ele pega, ele cria, ele era muito versado em poesia romana, né, latina, e ele é o primeiro a trazer a alegoria para a literatura católica. Então aqui a gente já tem um aspecto muito literário que é a alegoria. Ou seja, é a batalha dos vícios e das virtudes. Então você cria personagens e aqueles personagens eles encarnam um vício, uma virtude, eles estão em batalha como se fosse dentro da sua alma. Isso já é literatura, né? Isso já é literatura. Então a gente passou por Prudêncio e chegou em Santo Agostinho, né? Por quê? Porque com as confissões a gente já dá um passo a mais. Ou seja, Prudêncio estava alegorizando a alma, batalhas que todos nós temos, né? Santo Agostinho, ele conseguiu, pela primeira vez na história, ele criou um gênero, que é a autobiografia. A gente fala tanto em autobiografia, é um termo que se tornou normal, todo mundo sabe o que é autobiografia, mas isso foi criado por Santo Agostinho. Não existia autobiografia na antiguidade, porque a gente não sabe, então a gente discutiu muito na aula, realmente, se era possível essa busca interior, essa capacidade de entrar profundamente na própria consciência antes do cristianismo. Porque a gente não tem relato na antiguidade de uma análise confessional, por exemplo. Será que não foi o cristianismo que trouxe para o ser humano essa possibilidade e depois essa possibilidade se tornou literária com Santo Agostinho? Eu acho que a gente nunca vai responder isso, né? Mas o fato é que não há registro, não há registro anterior a Santo Agostinho de uma literatura autoconsciente ao ponto de ser confessional, tá? Então, aqui a gente já tem um ponto altíssimo literário. E a aula termina por aí. Só que, assim, o catolicismo, ele, ele tem uma, ele tem uma convicção acerca da criação, que é a ordem divina, né? Ou seja, normalmente o que a gente está combatendo é a desordem, porque o catolicismo ele é baseado numa premissa de que Deus criou o mundo e esse mundo tem uma ordem. Nós temos uma ordem interior, o mundo exterior tem uma ordem, o universo é ordenado e pronto. Isso é fato, é indiscutível e é a criação, né? Até agora, com Prudêncio e Santo Agostinho, a gente está falando de. Você vê que eles estavam procurando meios de expressar formas. Agora eu vou falar muito nessa aula sobre formas literárias. Então, Prudêncio expressou o combate da alma, uma coisa muito pessoal, né? Sob forma alegórica. Santo Agostinho, eu já diria que ele foi além, ele expressou a interioridade máxima, a confissão. Ele criou uma forma, a autobiografia. Pô, mas aí o cristianismo vai andando, a gente tem uma época, né? Passa muito tempo até eu chegar. Essa aula é de Dante ao Contra-Reforma, tá? Então a gente está pulando de Santo Agostinho para Dante. Por quê? Porque só em Dante o, o cristianismo ele vai conseguir uma forma que
seja capaz de expressar essa ordem natural ao catolicismo. Ou seja, então a gente vê uma evolução. Ou seja, primeiro não tinha espaço para fazer literatura, tá? Depois é feita literatura, mas eu diria que pontual, em pontos muito altos do cristianismo, como a autoconfissão, é, mas ainda pontuais. E a gente vê que quanto mais ele se desenvolve, mais as possibilidades formais da literatura católica também se desenvolvem, até chegar ao que eu acho que é o ápice, né? Que coincide também com as catedrais, né? Que é Dante. Então, primeiro, nessa aula, é compreender como que, sabe, Dante é um mundo, o Dante é, sabe, é um curso inteiro, não acaba. Eu já dei curso de Dante, foram 10 aulas, não acabou, né? Então, eu, eu resolvi abordar Dante sob esse aspecto da forma, porque eu acho que tem uma continuidade com a aula anterior, mas também dá uma noção de como a literatura coincidiu com o momento em que essa ordem da criação ela foi tão clara a certas pessoas que construíram as catedrais medievais, e ela foi tão clara a certos literatos que eles conseguiram criar formas capazes de expressar isso, né? Então, basicamente, eu vou abordar Dante sob esse ponto de vista, né? Que é a convicção fundamental do cristianismo de que a realidade é ordenada, de que Deus ordenou a criação. Então, para que isso fosse possível, ele precisava superar algumas coisas. Primeiro, ele tinha que representar simultaneamente o mundo visível e o mundo invisível, né? Coisa que, por exemplo, Prudêncio não precisava tanto, ele estava criando uma alegoria. Mas Dante, como a gente vai ver, ele está lidando com inferno, purgatório e céu, mas ele também está lidando com figuras históricas e com problemas políticos. De um nível de complexidade enorme. Nisso entra também o tempo histórico e a eternidade. Como que ele vai lidar com essas duas coisas, né? E outro problema com o qual ele lida, né? Dante está percorrendo o inferno, purgatório, paraíso. E aqui é interessante para falar um pouco sobre a comédia. E esse problema com que ele se depara está sempre presente, que é o problema da alma individual, né? Que é ele percorrendo, né? E o destino universal, os outros homens, né? Tem até uma frase que eu nunca imaginei que ele tem uma visão assim, acho que de um a Divina Comédia ela é muito magética, então ele tem uma visão de um monte de gente condenada e ele fala, eu nunca imaginei que a morte havia levado tantas pessoas. No inglês isso fica bonito porque traduziram como undone, desfeito, né, Nicolas? Undone, né? É bonito, né? Seria, tipo, não feito, né? Desfeito, né? Então eu acho que o inglês fica mais. A morte desfez essas pessoas. Então, acho que para começar, explicar um pouquinho sobre a Divina Comédia. Primeiro, todo mundo conhece o Inferno. A Divina Comédia pelo Inferno. A Divina Comédia não é só o Inferno, ela é dividida em 3 partes. Tá? São,
São três partes, e cada parte é perfeitamente alinhada, tá? Então, numericamente, ela é perfeita também. Depois eu vou explicar isso, né? Mas por que comédia? Alguém sabe por que comédia? Comédia? Um negócio no inferno, né? Não, comédia porque é o contrário de tragédia, porque o final é feliz. Tu começa no inferno, passa pelo purgatório e chega ao paraíso. Então, é um gênero, comédia é um gênero, tá? Não é comédia de teatro. Mas era um gênero que foi muito pouco explorado, hoje em dia não se explora mais. Mas é a Divina Comédia, porque o final é feliz. Na tragédia, o final é triste, né? Então, se fosse o contrário, se Dante fosse para o inferno, seria a Divina Tragédia. Então, eu vou, como na outra aula, oscilar entre algumas leituras aqui e explicações. Então, sobre Dante, isso é muito importante a gente entender porque as pessoas tendem a um pouco fantasiar a Divina Comédia como uma coisa meio mística, e ela não tem nada de mística, ela é muito histórica, é, muito política. Então, é muito importante entender a vida de Dante. Dante Alighieri nasceu em 1265 em Florença e morreu em 14 de setembro de 1321 em Ravenna, tá? O Dante escreve num momento de transição, tá? Da Idade Média já não era o século XIV, ele já não tem mais aquela pujança da Idade Média clássica, eu diria, do grande medievo, ou seja, já existe algo que está se desfazendo e, principalmente, a Europa está passando por muitas tensões políticas, né? Principalmente a Itália, né? Que era onde Dante estava, né? Que estava, a Itália estava fragmentada, tá? É, por guerras entre partidos, famílias, posições, né? E Dante estava no meio disso. Dante era um aristocrata florentino, tá? E em Florença, o problema era entre os guelfos e os gibelinos, tá? Que eram duas facções políticas. Dante era um político, tá? Então, já vai entender, Dante era um político, ele não era um padre, não era um monge, não era um místico, ele não tinha visões, nada disso. Então, os guelfos, eles apoiavam o poder do papado, enquanto os gibelinos defendiam a autoridade do Sacro Império Romano Germânico, tá? Não que os gibelinos não fossem contra o Papa, não, mas eles eram a favor da autoridade temporal e da autoridade espiritual com as devidas funções de cada um, né? E isso era muito forte. Eram conflitos armados. Era gente se matando no meio da rua. Era, sabe, uma cidade linda como Florença, guerras entre famílias, famílias matando umas às outras, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tinha uma elite muito culta, a gente tinha realmente uma aristocracia muito culta e na Itália, a Universidade de Bolonha, por exemplo, já fazendo experimentos de ótica, né? Coisas muito das universidades mais antigas, Paris, né? Bolonha, a primeira? Então, mais antiga que Paris, né? Mais antigo. Então, mais antiga que Paris. Então a gente tinha ali um florescimento de estudos científicos, a gente tinha um florescimento das letras na Itália, mas a gente também tinha é, essas facções, né, que se matavam, né, esses conflitos que desestruturavam a vida italiana, principalmente nesse caso
a vida de Florença, né? E então essa é a primeira coisa que a gente deve compreender. Dante estava vivendo um momento. A gente acha que vive um momento político conturbado. Nem chega perto do que Dante viveu, tá? Então o que a gente reclama hoje é frescura. Não tem ninguém com arma na nossa porta, sabe? A gente vai dormir tranquilamente, sabe? A coisa era pesada e Dante viveu isso e vem o fato crucial da história de Dante. Ele perdeu, ele foi exilado. Ele nunca mais colocou os pés em Florença. Florença, que era a cidade dele, né? O exílio desde o mundo antigo, né? É realmente é a pior punição, tirando a morte, né? Então, ele foi exilado, né? Nunca mais voltou a Florença e morreu em Ravenna, né? Não que ele tenha virado pobre, mendigo, essas coisas. Ele era um aristocrata, ele tinha aliados em outras cidades, mas ele sempre sofreu muito, né? Tem cartas dele, a gente tem registros de cartas dele falando do exílio, pedindo, clamando para voltar para Florença, mas nunca conseguiu, né? E morreu no exílio. Então, esse é o pano de fundo para composição da Divina Comédia, tá? Que é um pano de fundo muito mais político do que teológico, do que místico, do que erudito, do que histórico. Ele está falando de uma situação política real, né? A partir de, né? Isso é muito importante. Alguma pergunta? Alguém pergunta alguma coisa? Tá. Bom, então, é, a gente já viu que Dante precisa. Ele está falando de um lugar eminentemente político, né? A, a literatura católica ainda não havia se expressado de modo cosmológico, eu diria assim, e ordenado, ou seja, com aquela ordenação que a gente já, já poderia presenciar naquele momento nas Sumas, por exemplo. Então, teologicamente, a gente já tem uma tradição dogmática de Sumas, né? Um pensamento teológico muito ordenado, escolástico, né? Como José bem lembrou, a Universidade de Bolonha, né? Até um pensamento científico muito bem ordenado. A gente já tinha uma arte católica muito bem ordenada, né? A gente já tinha, expressão máxima, as catedrais, mas a gente não tinha uma expressão literária, né? Que representasse essa ordem natural à teologia católica. E essa ordem que, obviamente, já estava expressa nas sumas, né? Já estava expressa nas catedrais, já estava expressa de algum modo na arte, na pintura, principalmente. Então, acho que o grande desafio de Dante foi conseguir expressar isso, né? Ou seja, em todos esses momentos históricos, existia, eu não sei bem como dizer isso, mas parece que tem algo que precisa ser dito, e aparece alguém e diz, sabe? Então, naquele começo, tinham lacunas na infância de Jesus.
alguém foi lá e preencheu, né? Na passagem ali do Império Romano, já para os cristãos ainda romanos convertidos, bom, precisava utilizar a técnica poética clássica para o cristianismo? Precisava. Prudêncio veio e colocou a alegoria, né? Depois, bom, agora já está resolvido, já tem dogmático, já tem apologético, mas não tem nenhuma expressão da interioridade que os cristãos vivem diariamente, né? Ou seja, isso 4 séculos depois, né? Aí vem Santo Agostinho, preenche. E agora a gente tem outro problema, né? A gente tem uma ordem, né? Que já foi teorizada, né? Que já virou teologia, que já foi expressa de diversas maneiras, mas ainda não havia sido pela literatura, né? Então, o encarregado disso foi Dante, como eu disse, aparece alguém que é capaz de fazer, né? Então, foi Dante o encarregado disso, né? Não sei exatamente de onde veio essa ideia. Certamente, eu já li biografia de Dante, inclusive tem uma biografia que é boa, que foi a primeira de Dante, que está editada pela Penguin, Companhia das Letras, fininha, deve estar R$ 20. Vale a pena ler, de Boccaccio. Foi a primeira biografia de Dante. Vou tirar isso aqui que vai parecer bonito, mas tá calor. Aqui no microfone. Eu aproveitar para fazer um comentário. Tá mais três. Posso jogar uma não estou ouvindo. Não, só jogar, só dar um comentário e ver o que o Felipe acha, né? É como se essa questão doutrinal que a igreja desenvolveu sobre, né? Desenvolveu, dá para entender o que eu quero dizer, né? Mas é como se fosse colocar, tipo, as normas, né, da coisa, como funciona e tal, a literatura fosse aquela coisa já experimentada, né? Como se fosse... não é só a regra, né? Mas é eu vivendo aquilo dali, o qual a igreja, né, tentou falar sobre, né? Não sei se você concordaria. E expressar, né? Expressar, né? Expressar. Por isso que eu... Júlio, Desce mais um litro aí, né? acabei com o lanche dela. Obrigado. Então, por isso que eu tomei o tema da forma aqui como quase uma coisa repetitiva. A gente vai falar muito sobre forma. Por quê? Porque a expressão é impossível sem forma. Como eu disse, Santo Agostinho criou uma forma, que é a autobiografia, que é repetida até hoje, né? E como Dante fez isso? Como Dante criou essa forma capaz de organizar o cosmos, capaz de dar ordem à ordem, né? Eu não estou fazendo jogo de palavras, né? Ou seja, como você vai organizar, expressar, ou seja, dar ordem, organizar aquela ordem da criação, né? Você precisa de uma forma poética, né? Então a primeira coisa que Dante faz é utilizar o vernáculo, língua toscana, tá? Dante tem um livro chamado De Vulgare Eloquentia, tá? Que é sobre a língua vulgar, né? Quando se fala vulgar, é qualquer língua que não seja o latim, né? Então a gente tem que ver, para vocês verem como que às vezes é radical o movimento da forma literária. Você romper, você chegar, não, agora
não vou escrever em latim. Eu vou escrever em italiano, no dialeto italiano, toscano, tá? Por mais que os outros livros de Dante sejam em latim, não era uma incapacidade de modo nenhum. Você tem De Monarca de Dante, né, sobre a monarquia, De Vulgare Eloquência. Tem um livro, Dante, eu acho que eu li tudo. Mas tem a poética dele, que é em italiano também. Não, é o Vulgare Eloquência. Esse livro sobre. Não, digo, assim, ele escreveu outras coisas também, não só. Livro de poesia. Sim, sim. Aí a gente vê como que ele separa. Por exemplo, Dante tem um livro chamado, que é ilegível hoje em dia, chamado sobre a questão da terra e da água, que é sobre física. Aí ele escreve em latim, obrigado. Aí ele escreve em latim. Quando ele vai para ciência ou filosofia, ele escreve em latim. Quando ele escreve poesia, ele escreve em italiano, né? Boa lembrança, porque a gente já entra no livro dele interessante, que é o primeiro livro que ele compõe, que é A Vida Nova, tá? Ele tem um amor, que é Beatriz Portinari, né? Beatriz Portinari é a inspiração da vida dele, ele compôs esse livro todo, é um livro belíssimo, né? Sonetos e canções. Eu vou falar sobre soneto aqui também para a gente entender forma. Hoje é muito sobre forma. E na Divina Comédia, quem começa guiando Dante é Virgílio. Por quê? Virgílio é pagão, né? E ele via Beatriz como um ser quase angélico, né? Então Virgílio vai até o purgatório com ele. Mas o pagão não pode entrar no céu. Aí é Beatriz que é, né? Então, a gente já viu uma arquitetura absurda, também vou falar sobre isso, né? Mas voltando à questão do vernáculo, né? Esse livro, Divulgar Eloquência, A Vida Nova, ele é escrito todo em vernáculo, ou seja, ele é escrito em italiano, tá? E nesse livro, Dante traz uma distinção que eu acho fundamental, uma divisão quádrupla, né, entre 4 tipos de sentido. Tá? Então, se a gente pegar a prudência, ele estava falando num sentido só, né, alegórico. Se a gente pegar Santo Agostinho, a gente pode dizer que ele estava falando no sentido literal e moral. Então, Dante faz essa teoria, que obviamente é parte de outros exegetas bíblicos, né? Ou seja, Santo Agostinho, São Jerônimo, né? Que é a distinção entre literal, tá? O sentido alegórico, o sentido moral e o sentido anagógico. Então ele já olha como que para a gente expressar uma coisa dessa ordem precisou primeiro, bom, uma língua que fosse mais natural. E agora, bom, já ampliamos as possibilidades expressivas da língua para qualquer um entender? Vamos ampliar as possibilidades de sentido. Então, a Divina Comédia pode ser lida em 4 sentidos diferentes. Sem essas possibilidades, Dante não seria capaz de expressar o que ele queria expressar. Então, sentido literal ou histórico, né, é a superfície do texto, né? O sentido mais raso possível, tá? Sentido narrativo, eu diria. Bom, aconteceu alguma coisa, aconteceu aquilo e pronto, não coloquemos mais nada ali. O sentido
alegórico ou tipológico, acho que vocês já ouviram falar em tipos bíblicos, né? Os tipos bíblicos, eles funcionam como correspondências, ou seja, aquilo que se esconde sob outra coisa, né? Aqui eu coloquei a saída do Egito, né? Os medievais encaravam como se fosse a redenção por Cristo. Então, isso é um tipo bíblico. Existem vários outros tipos, eu sou ruim para tipos bíblicos, mas talvez vocês conheçam alguns melhor do que eu, né? Então, a Bíblia, ela sempre foi, e até hoje, né, uma das formas de se interpretar a Bíblia é encontrando tipos no Antigo Testamento e vendo as correspondências no Novo Testamento, né? O sentido moral ou tropológico, ou seja, o sentido ético. Por que esse sentido ético? Porque se Dante estava. Agora a gente entra naquele problema que eu coloquei no começo da aula. Bom, ele tem que falar também do outro mundo, né? Então, estando no além, aquilo que ele está demonstrando que está acontecendo com os personagens ali, que já morreram, aquilo tem que ter um sentido moral, né, muito forte. Então, é o sentido. Porque às vezes a gente vê a pena de. Tem uma pena que eu acho maravilhosa. Não lembro qual tipo de pecador que é o seguinte: eles se transformam em árvores, né? Só que. E eles ficam lá parados, como árvores. E aí tem cachorros que ficam correndo naquele jardim ali de árvores e quebrando os galhos e bateu, só que aquilo a pessoa sente como se tivessem sendo arrancados os membros. Isso é uma pena horrível, né? Mas só que tem um sentido moral isso. Ou seja, você não pode ler isso no sentido literal. Você tem que ler isso no sentido moral, né? E também no sentido alegórico. Então você também tem a convergência de sentidos, né? E, por último, o sentido anagógico, tá? Ou o sentido espiritual místico, né? O sentido que eu diria que é a subespécie eternidade, subespécie eternidade. Ou seja, você está vendo aquilo ali, sobre, vendo aquilo do plano sobrenatural, né? Que seria basicamente o percurso da Divina Comédia inteira, né? Então, repassando, sentido literal, tá? O que está sendo dito ali, sentido alegórico, ou seja, uma coisa que remete à outra, né? Sendo muito básico aqui, sentido moral, né? Ou seja, a razão, né, dos atos e a consequência daqueles atos, e o sentido anagógico, que seria o sentido não mais é o contrário do literal, que seria histórico, mas é o sentido perante a eternidade, né? Então, pode ser contemplativo, né? Então, Dante, ele já estabeleceu, para ele expressar aquilo ali que ele quer, ele já, ele já criou duas coisas aqui. Primeiro, uma expressão ligada à língua italiana, né? A segunda coisa são 4 camadas de sentido, né? Diga, meu cara. Sentidos também são os mesmos que são usados para interpretar os textos bíblicos, né? Sim, Então, mas isso é uma coisa que se pode dizer que foi, de uma certa maneira, uma proposta de Dante, porque essa forma, né, de entender a Bíblia dentro do contexto literário, histórico e tal da própria Bíblia, é uma coisa que a igreja propôs, né, como uma norma para você
compreender corretamente o sentido, né, dos textos. Então, assim, isso, de alguma maneira, o Dante contribuiu de uma maneira inovadora, né, para a igreja com esses sentidos. Foi ele que propôs isso, porque Não, isso já estava já era um lugar comum na exegese bíblica, só que eu acho que a contribuição de Dante foi passar isso para a literatura. tá, Porque a ok, literatura ainda não tinha essa sofisticação ok. de se expressar dessa forma, Ele né? explora esses 4 níveis de expressão, né? Pô, a inovação foi literária, né? Aí que está o... Por quê? Porque sem isso, José, não dava. Como que você vai expressar a cosmologia católica inteira, a ordenação não só do outro mundo, mas como vocês vão ver também a parte histórica, né? Dante coloca uns 4 papas no inferno, por exemplo, sabe? Esse tipo de coisa. Como é que você vai, como é que você vai expressar isso num sentido só? Como que você vai expressar o mundo vindouro, né? O além e o aqui, só utilizando o sentido histórico? Sem o sentido, né, alegórico, por exemplo, sem o sentido anagógico, sem o sentido da eternidade, sem o sentido moral. Então, acho que isso é coisa de gênio, né? Ele viu, né, que a Bíblia tinha essa estrutura e ele resolveu utilizar essa estrutura, que é perfeita, né, para compor o seu poema, né? E aqui eu vou entrar um pouco mais na estrutura da comédia, eu vou ler. Só uma Diga, meu pergunta cara. antes. Não ficou claro pra mim se assim, porquê do uso da língua vulgar? Tá. Se é que tem um porquê, né? Se você puder Tem, retomar tem, isso. tem, claro. É, o que acontece? Ele, eu, ele tem o Divulgar Eloquência, que ele dá muitos. Eu acho que ele não terminou, tá? Mas ele dá muitos argumentos a favor da língua vulgar. Eu vou te dizer o que ele diz, eu vou te dizer o que eu acho, tá? Não, De- pode falar, eu só ia comentar que ele escreveu Divulgar Eloquência em latim, Em né? latim, É. ele vai desde os argumentos mais psicológicos, assim, ele fala, porque o, o toscano é o dialeto que eu aprendi com a minha ama de leite. Ou seja, é um argumento completamente para te convencer no sentimento, né? Outro argumento, o argumento da língua natural, que a pessoa aprende a língua natural antes de aprender o latim. Foi outro argumento que ele utilizou, né? Outro argumento que ele utiliza para usar o vernáculo, né? Que se o vernáculo for utilizado de forma ilustre e bem e correto, ele não deve nada ao latim, né? Então, aqui a gente já tem os argumentos mais fortes dele. Nenhum deles me convence, tá? Me convencem duas coisas. A primeira coisa é que Dante... Aí eu já vou entrar muito em literatura aqui, mas eu acho que vale a pena falar sobre isso. Na verdade, são 3 coisas. Tenho que anotar aqui, senão eu esqueço. Então, a primeira, Dante era um fã dos trovadores provençais, tá? Os trovadores provençais, eles escreviam em provençal, não escreviam mais em latim. Foram os grandes poetas. O que a gente sabe da cultura provençal, da Languedoc, ali
dos cátaros, albigenses, é a poesia dele, foi destruído aquilo ali, tá? A heresia cátara, ela foi, vocês sabem disso, aquilo ali foi dizimado, a gente não tem nada, a gente só tem a poesia deles, que é de um nível altíssimo, tá? Isso sempre que eu li bastante, né? Provençal é uma língua linda, né? E Dante tem um poeta chamado Arnaud Daniel, que Dante chamava de Il Miglior Fabbro, que é o melhor artífice. Então aqui a gente já tem uma indicação. Bom, ele não considerava o melhor artífice, por mais que Virgílio guiasse Dante pelo inferno, não era Virgílio, era um provençal, que escrevia em língua provençal. Então existe o argumento do provençal, tá? Existe o argumento do exílio, o político, por isso que eu falei desde o começo, Dante é profundamente político. Escrever em italiano é uma forma de afirmar o quanto ele tinha o direito a ser italiano, né, de ser italiano, quanto ele estava exilado, né? Ele estava exilado, sabe? Então, acho que era uma forma de... Era um manifesto político, né? E existe outra questão que também é o Dolce estilo novo, né? Eu vou falar disso depois. Dante era tinha um grupo de amigos, né, de conhecidos, e ele trocava cartas em forma de poemas. E todos eram em língua italiana. Então, sabe, por mais que ele dê argumentos de superioridade, já havia uma tendência, né, seja ela política, seja ela local, seja ela de gosto pessoal, pela língua vulgar, entendeu? Diga, meu cara. Também imagino, né? Por uma questão da própria divulgação, né? Da obra. Porque naturalmente ele queria divulgar, né? A comédia, né? E embora, né, muita gente acabasse estudando latim na época e tal, mas a grande maioria também não tinha talvez essa condição, né? E a língua vulgar, como a questão dos trovadores e tal, alcançava, né, as pessoas de uma maneira geral, né? Eu entendo que ele também tivesse essa questão até por política, né, divulgar as ideias dele para o povo, né, em geral. Então, assim, a língua italiana seria uma maneira também muito Político, mais, pois é. político, Então, isso é assim, para um importante, público geral, sem mais geral. dúvida, sem dúvida. Até porque tem vários inimigos dele no inferno, né? O político no inferno. O melhor amigo dele está no inferno também, que é o Guido Cavalcanti, né? O grande poeta, só que ele era verroísta, né? Enfim, mas então a gente começa Dante ao mundo. Bom, eu ia falar sobre estrutura. A gente já entrar na estrutura da Divina Comédia, para a gente ver como Dante era altamente maçom. Eu vou ler aqui. A estrutura da Divina Comédia é rigorosamente matemática e revela uma concepção profundamente ordenada da realidade. Ou seja, a gente já viu como ele busca ordenação na língua, né? Depois, ordenação nas formas interpretativas, tá? E agora a gente vai ver como isso se transforma para a forma poética, tá? Então, a obra, como eu já disse, se divide em 3 partes: inferno, purgatório e paraíso. Cada parte é composta por 33 cantos, tá? Além de um canto introdutório, totalizando 100 cantos, né? Ou seja, essa proporção numérica, essa ideia de ordenação, ela remete a esse princípio que eu falei de ser uma obra que busca representar essa ordenação natural do catolicismo. Tá? Então,
A gente já viu vários planos em que isso acontece e acontece no plano matemático também, como a gente vai ver agora que eu vou passar depois da pergunta do Nicolas, para a forma em si, que é a terça rima. Ou seja, além de tudo isso, ele criou uma forma poética, assim como Santo Agostinho criou uma forma literária, né? É, Enfim, tudo isso, ou seja, três partes, cada parte com 33 cantos, e uma sendo introdutória, então dá 99, 100, né? Isso tudo é realmente de uma ordenação absurda, né? E mostra a consciência formal. Isso que eu sempre tento, quando vou falar de literatura, não existe negócio de inspiração. O sujeito. Não, o cara pensou tudo isso, tá? Antes de escrever. Ele não começou a escrever, aí, vou criar uma forma aqui. Não, ele primeiro pensou, bom, como que eu vou expressar isso? Aí ele falou, bom, em latim não dá, então vou ter que escrever em outra língua. Vai ser o vernáculo. Num só sentido também não vai dar. Então eu vou ter que usar 4 sentidos. Bom, e agora como que eu vou dispor isso numericamente para ficar perfeito? E depois vocês vão entender o porquê também dessa questão numérica. Mas numericamente para você corresponder à perfeição também matemática do universo, né? Diga, meu cara. Só você falou, tá na introdução essa questão da maçonaria, né? Mas você diria que Dante, assim, ele teve, como eu posso dizer, uma vida devota, ou ele teve contato com o catolicismo apenas por ser uma questão mais cultural, por estar talvez inserido na cristandade? Como é que você diria que ele conheceu essa doutrina da igreja, né, para depois conseguir fazer uma literatura em cima dela? Olha, Dante era um erudito, tá? Eu só vou te contar da biografia do Boccaccio, que foi a última que eu li, que eu lembro. Boccaccio diz, em certo ponto, que Dante falia. Não interessava o que estava em volta dele. Ele estava lendo. Então, realmente. Já convivi com um cara assim, que foi o Helmut, né? E é assim mesmo. O cara tá lendo. O cara passa a vida inteira assim. Então, me parece que Dante era assim, tá? Além disso, você vê as discussões que existia com esse grupo de amigos dele, que era o dolce estilo novo, né? Que era o doce estilo novo, ou seja, a poesia sendo feita em língua italiana, né? Num novo estilo, né? É um estilo de amor cortês, mas extremamente filosófico. Por exemplo, esse amigo do Dante, o Guido Cavalcanti, quando ele que vai para o inferno, né? Ele tem uma troca, tem poemas maravilhosos, grande poeta. Mas a concepção dele de amor é diferente da concepção de Dante. O Dante via Beatriz como o amor beatífico, né? Que é o final da Divina Comédia, sem spoiler, mas o amor que move os céus e as estrelas. Esse é o final da Divina Comédia, né? O Guido Cavalcanti, ele era um averroísta, e é muito interessante como no poema dele, não respondendo Dante, mas o grande poema dele sobre essa questão do amor, ele diz que o amor é uma enfermidade da alma. E aí vem a escola de Bolonha. O amor entra pelos olhos, tira a pureza da alma, e aquilo impregna você a ponto de te deixar meio maluco. Então é um negócio mal, maligno. Então ele interpreta a coisa quase no sentido físico, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui a gente já vê
uma sofisticação extrema daquilo que estava sendo discutido. Estava sendo discutido por carta, né? Então, não só a formação dele, mas a personalidade dele, mas como meio em que ele viveu propiciou certamente o nascimento da Divina Comédia. E aqui a gente vai ver, a partir de agora que eu vou entrar na estrutura, como que isso influenciou diretamente na forma, né? Porque falando assim, bom, é um cara que conversava com outras pessoas sobre filosofia. Mas não era bem assim, era um nível muito profundo, né? E profundo no sentido de mudar as formas poéticas ocidentais, tá? Aí você falou sobre vida devota. Olha, o Boccaccio, ele diz que Dante gostava muito de mulher. Sabe? Eu não sei em que sentido que ele trata isso muito en passant, mas ele era meio mulherengo, tá? Ele não era muito fiel a Beatriz, não. Mas estava no exílio, entendeu? Não, sério. O Boccaccio dá vários. Ele fala, tu compra esse livro. Assim como todo português que chegou aqui viu as Índias e caraca, meu matrimônio passou em Portugal. Eu li numa tarde esse livro, é maravilhoso. É fininho, deve ter 60 páginas, vale a pena comprar. A Vida de Dante. Mas ele, assim, ele fala isso com uma delicadeza, assim, entendeu? Uma delicadeza. Enfim, vamos voltar. Ó. Bom, eu falei da estrutura matemática, né, da Divina Comédia. Por quê? Porque, sim, Fernando, se você... Eu tenho umas anotações aqui. Tem argumentos muito fortes, tá, para defender a utilização do italiano. Tem a questão da língua natural versus a língua secundária, tá, que eu falei. Tá? Ele entra, até eu lembrei disso e eu anotei aqui, existem 3 grandes ramos linguísticos pós-Babel. Então ele entra numa teologia linguística, uma coisa séria, ele não está brincando. Porque ele fala que é o provençal, que aí já entra no que ele gosta, o francês antigo, né? Languedocio, né? O provençal é Languedoc, e a Languecy, que é italiano. Então, entre essas 3, o Languedoc já foi, o provençal destruíram ali os albigenses e os cátaros, né? Dante não era francês, então, bom. A terceira língua pós-babélica é o italiano. Esse é o argumento que ele usa, né? E aqui tem também uma coisa muito interessante. A busca por um vulgar ilustre. Porque a gente está muito acostumado com uma língua portuguesa já estabelecida, né? Pode gravar isso, mas mal estabelecida, porque o professor Sérgio Pachá foi contra, né? Então, Evanildo Bechara, que me desculpe, mas Sérgio Pachá tinha razão, né? Então, o pessoal demora, sei lá, 500 anos para estabelecer a língua e o nego vem bagunça, né? Você está falando a questão do papel da língua, né? Sim, então, não, são coisas sérias. A gente está acostumado com a língua camoniana. Se a gente pega Camões ali, basicamente é a mesma coisa que a gente está falando até hoje. Só que a gente tem que pensar numa Itália com vários dialetos, tá? Aí entra a questão política de novo. Bom, algum desses dialetos deve ser nobre, né? Qual o mais nobre? Né? Então vamos elevar, e aconteceu. Não é à toa que Dante definiu a língua italiana, né? Então realmente era uma intenção muito nobre, né? Uma intenção muito nobre, né?
Além daquilo que o José já falou, para propagação também, né? Mas você tem elementos linguísticos ali que não podem ser desconsiderados. Na verdade, Itália é só assim, questão de não jogar, porque na verdade ainda não era Itália, né? É, Eram é. diferentes, caro, né? Coisas independentes. E com línguas similares, mas não eram a mesma língua, né? E o que é, se você pensar, mais difícil ainda. O cara está criando uma língua praticamente. Escrever em latim seria muito mais fácil para ele, né? Não como ele fez, mas é, né, ele teria que pensar muito menos em questões linguísticas, que foi ele que resolveu, né? Então é um gênio. Bom, mas aqui a gente vai passar já para a transição aqui, que é mais rápida, para a Contra-Reforma. O que acontece? Para vocês entenderem como Dante resolve essa questão da ordem cosmológica a partir de uma ordenação formal, né? Como eu disse, e aqui precisa prestar muita atenção, isso é importantíssimo, né? Dante participou do movimento chamado Dolce Stil Novo, né? Que foi o novo estilo poético italiano, né? Você teve Petrarca, né? Que escreveu os sonetos. O soneto foi criado pouco tempo antes. Vocês sabem o que é um soneto? Soneto é uma forma poética de duas estrofes de 4 versos, mais duas estrofes de 3 versos, tá? No total, 14 versos. Então, você tem ali 4 versos, uma estrofe. Depois, mais 4 versos, uma estrofe. Depois, 3 versos, uma estrofe. Depois, 3 versos, uma estrofe. Isto é um soneto. E o soneto havia sido inventado pouco tempo antes, tá? Na corte do imperador Frederico II. Depois, Petrarca criou a linguagem do soneto, tá? Antes de Dante. Ou seja, vocês terem uma ideia da importância de Petrarca, quase tudo que a gente fala de amor hoje em dia, qualquer lugar comum de amor, está em Petrarca. Você pega qualquer letra do Roberto Carlos, vai estar lá, tá? É sério. Essas metáforas de amor, tudo está em Petrarca, tá? Só que o que esse movimento de que Dante fazia parte na juventude fez? Elevou o soneto à categoria filosófica. Então, como eu disse, eles já estavam discutindo o problema, bom, o amor sob o ponto de vista averroísta, aristotélico ou tomista em sonetos, pô. Então, aqui a gente entra numa, numa questão que é importantíssima para a história literária ocidental. A gente não teve Santo Agostinho como criando a autobiografia, tá? Que é a primeira expressão total da autoconsciência. Anterior não tem, isso não existe. Agora, o soneto é a primeira forma lírica da autoconsciência. Olha só, se passaram quase 1000 anos para isso acontecer. O porquê? Porque a gente pode discutir, tá? Mas desde a queda do Império Romano, a gente não tinha uma forma poética que permitisse, primeiro, que fosse feita para ser lida no papel. Eram os trovadores, ou seja, era uma coisa cantada, era uma coisa que tinha, sei lá, o grupo de menestréis, um estava tocando um negócio, tinha gente falando, ninguém estava prestando atenção em nada. Não era uma forma propícia para você falar de coisas altas, concorda? Agora, o soneto não, como eu disse, era uma troca de cartas entre eles. O soneto você pode voltar, ler e reler, né? E a partir disso E a partir desses 14 versos,
você tem que resolver um problema. Você tem 14 versos para resolver o problema, tá? O que muitos veem, tá? E aí aqui a gente já amplia mais a capacidade do soneto. Muitos veem esses 14 versos, tá? Como uma forma de tese, antítese, síntese. Aqui a gente já entra no silogismo aristotélico mesmo, tá? Ou seja, você pode trabalhar nos 4 primeiros versos uma tese, nos 4 próximos uma antítese, e você tem 3 mais 3 versos, né? 2 estrofes para fazer uma conclusão, né? A conclusão do pensamento do soneto. A gente tem um grande sonetista brasileiro, um dos maiores, daqui de Petrópolis, que fazia isso, que é o Raul de Leone. Raul de Leone, no Brasil, foi o mestre em fazer isso. Faz a pergunta? Não. Bom, estava estabelecida, então, a primeira forma literária, forma poética de expressão, forma lírica de expressão da autoconsciência. Bom, estava tudo acontecendo ao mesmo tempo. Dante exilado, o soneto aparecendo, era como, sabe, isso é uma coisa grande. E a Divina Comédia, e Dante estava lá querendo escrever a Divina Comédia. O que ele pensou? Bom, eu preciso de uma forma, né? O que ele pensou, o que eu acho que ele pensou, né? Mas é por aí. Eu preciso de uma forma para escrever a Divina Comédia, tá? Como é que eu vou fazer? Uma das coisas que certamente ele pensou é como o meu livro nunca será mudado. Como fazer isso? Cada palavra que eu escrever não pode ser alterada. O que ele criou? Ele criou um negócio chamado terça-rima, que, como eu falei, o final do soneto, não sei se vocês estão conseguindo visualizar os versos. 3 versos, 3 versos. O final do soneto são 2 combinações de 3 versos, tá? Então você tem A, B, A, tá? E B, A, B, nas rimas, tá? Rimando. O que Dante fez genialmente? Ele continua isso. Então, A, B, A, B, A, B, e aqui fica C, DC e por aí vai, tá? Ou seja, por que terça rima? Porque se você mudar, por exemplo, o segundo verso, tá? O segundo verso da primeira estrofe, você vai ter que mudar o primeiro e o terceiro da segunda estrofe. E aí você vai ter que mudar todo o resto, não vai dar para mudar o poema. Então você não pode mudar uma rima. Pode mudar uma palavra no meio, mas você não vai poder mudar o poema. Entendeu? Então a terça rima é esse encadeamento, né? A, B, A, B, C, B, C, D, C e por aí vai. É sempre encadeado, tá? E o que isso proporciona? E a gente vai ver como é importante conhecer forma poética. Primeiro, movimento contínuo, né? Ou seja, o soneto tem fim. A terça rima não tem fim. Então, como eu disse, um canto inteiro, né? Com 33 estrofes. O soneto não dá, você teria que fazer um soneto separado, depois outro, depois outro, depois outro. Ele não, você faz 3 versos, tudo encadeado, né? E isso faz com que ele possa traduzir também o movimento que é necessário para a narrativa da Divina Comédia, né? Não que outras formas não sejam, que em outras formas não seja possível fazer isso, mas ele achou uma forma que eu diria perfeita, né?
e principalmente ordenada, né? Já que ele queria refletir a ordem cosmológica. Então, como entender essa síntese, né, total que Dante faz? Primeiro, ele precisava dessa forma total, porque ele coloca níveis de realidade completamente diferentes, tá, na Divina Comédia. Ou seja, ali aparecem santos, aparecem profetas do Antigo Testamento, aparecem cidadãos normais, aparecem figuras históricas, aparecem os inimigos dele, aparecem os amigos dele. Ou seja, quando a gente fala de ordem cosmológica, não é astronomia, não. É o mundo sendo representado dentro daquela forma poética, né? Então foi isso que Dante buscou apresentar, né? E foi isso que ele conseguiu. Até hoje eu acho que não tem uma obra literária maior que a Divina Comédia, né? Portanto, como que ele conseguiu fazer isso? Só para a gente fazer a transição para Contra-Reforma e terminar. Primeiro, adotando língua vulgar. Segundo, compondo uma obra com 4 sentidos ao mesmo tempo, que pode ser interpretada de 4 formas, como a Bíblia, né? E, por último, criando uma forma literária única, que é a terça-rima, que, inclusive, não teve nenhuma outra grande obra em terça-rima. Você tem grandes poemas em terça-rima, mas ninguém nunca tentou fazer outra obra em terça-rima. Como a gente vai ver agora, a gente vai ver a 8ª rima, né? Que a que Camões usa, tem vários. Mas ninguém nunca mais tentou fazer uma coisa em terça rima que vai soar igual Dante. Isso é muito engraçado, né? O próprio Bruno Tolentino tem poemas em terça rima que fica igual Dante. Você tem que narrar o negócio, você tem que colocar personagem. Não dá para fazer de outra forma. E se fizer, fica ruim, né? Então, ele além disso, além de tudo isso, justamente por colocar essas diversas representações da realidade, camadas sociais, mística, com teologia, com representações do inferno, do purgatório, do céu, ele praticamente esgotou a forma que ele mesmo criou, né? Então, acho que a Divina Comédia fica um pouco explicada a partir disso. Acho que... Além de que a terça rima é mais uma vez o número 3 aparecendo, né, na obra de Dante Eu que... falei, pô. Ah, então tá. Não, tô falando. Não, você chegou a comentar dos 33 cantos nos 3 livros, né? Que é 33 vezes 3, 3 vezes o número 3, ainda a terça rima. Então, parece que tem uma... Ainda, além de tudo isso, além de toda a complexidade, ele ainda expressa alguma coisa através dessa escolha, né? Sim, a ordem universal. E assim, ele expressa, aí está a questão do grande autor. Eu acho que ele expressa menos a partir da ideia de matemática do que a partir da realização dele. Ou seja, ele expressa porque ele conseguiu realizar aquilo daquela forma, entendeu? Ele fala, bom, eu fiz, tá aqui, né? Uma coisa é só ter ideia, bom, isso aqui tá perfeito, mas se o cara não tivesse conseguido escrever aquilo, não, né, não teria sido realizado. Ele provou, ele falou, bom, existe essa ordem, ele, de alguma forma ele viu essa ordem, né? Dentro da poesia. É como se alguém encontrasse na música uma harmonia nova, sabe? É uma coisa muito difícil mesmo, né? Ele viu aquilo, ele viu que era ordenado, que dava para fazer e fez, né? Mas enfim, agora a parte final é rápida essa parte.
para vocês entenderem como que da Idade Média para a Contra-Reforma, essa questão formal muda, tá? O que a gente estava tentando expressar agora? A ordem cósmica, a ordem da criação, a ordem do universo, né? Agora já passou a Idade Média, tá? A gente estava falando do século XIV, agora a gente está falando do século XVI, tá? Concílio de Trento. Então eu vou ler um pouco para contextualizar vocês na Contra-Reforma. A Contra-Reforma foi um movimento de renovação interna da Igreja Católica em resposta à Reforma Protestante do século XVI, marcada sobretudo pelo Concílio de Trento. Longe de ser apenas uma reação defensiva, a Contra-Reforma implicou no esforço sistemático de definição doutrinal, reorganização institucional e disciplina espiritual. A Igreja reafirmou pontos centrais da fé, como os sacramentos, a tradição, a autoridade eclesiástica, ao mesmo tempo que promoveu a reforma do clero, combate a abusos e fundação de novas ordens religiosas, como os jesuítas, né, voltados à educação e à missão. Porém, a Contra-Reforma não foi apenas um fenômeno teológico ou administrativo. Ela também teve uma dimensão cultural profunda. Então, você teve arte da Contra-Reforma, você teve pintura da Contra-Reforma, você teve diversas expressões artísticas da Contra-Reforma, inclusive aquele quadro ali, ó, ali atrás, é um quadro da Contra-Reforma. Estou errado? Acho que é Francesco de Zubarão. Oi? Contra-Reforma. Então, a gente estava falando então de Dante de uma forma total que buscasse conseguir expressar o cosmos, tá? Tudo bem aqui? Agora a gente já entra numa época em que era preciso expressar a disciplina. Ou seja, a disciplina ela foi perdida pela Reforma Protestante. O Concílio de Trento buscou refazê-la. E isso, obviamente, ocorre nas formas artísticas. E como aqui a gente está falando de formas literárias, qual seria a forma mais disciplinada possível? Eu acho que é muito impressionante como que, dentro da forma literária, como que a coisa realmente se encaixa plenamente. A forma seria a oitava rima. A gente tem a terça rima, que é de Dante, e a oitava rima ela é completamente engessada. Oitava rima que foi utilizada por Torquato Tasso, na Jerusalém Libertada, que eu vou falar depois sobre isso. E a forma de os Lusíadas, né? Ariosto, Orlando Furioso. Mas, qual é a forma da oitava rima? É um esquema fixo, assim, ABA, BAB, CC. Ou pode ser entendido como AB, 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 CC. Entendeu? Esse é o esquema, então, muito engessado, né? Você tem rima A com rima B, rima A com rima B, rima A com rima B e dois versos rimando. Acabou, depois passa para outra. Essa é a forma dos Lusíadas, tá? É completamente diferente da forma encadeada da terça rima. Então, essa forma, ela é um retrato muito fiel daquilo que a Contra-Reforma busca, né? Que é ordenar, disciplinar e orientar, né? Ou seja, a gente vê como que a forma poética ela é um reflexo daquele tempo, né? Como que a arte, mesmo a arte literária,
mesmo nos mínimos detalhes, é um reflexo daqueles problemas filosóficos, teológicos que estavam sendo discutidos no Concílio de Trento e depois se transformaram em mística, se transformaram em arte, se transformaram em diversas expressões. E aqui eu vou falar, para terminar essa conferência, sobre algumas formas, né, que agora não exatamente poéticas, tá? Eu fiz esse paralelo de terça rima e oitava rima para vocês verem como que, assim, uma coisa é completamente diferente da outra, mas pertence à sua época e como impressionantemente ela é gerada naquela época, né? Mas a Contra-Reforma, ela deu naquilo ali, naquele quadro, por exemplo, que eu diria que a primeira expressão e a mais alta, talvez, que aquele quadro é uma expressão perfeita, que é a expressão mística, tá? Então, a Contra-Reforma, ela, como uma reação, né, contra a Reforma Protestante, ela busca, ou é obrigada a buscar, um caminho de interiorização, que significa mística, tá? Então, isso dá em Santa Teresa d'Ávila, dá em São João da Cruz, né? E principalmente, não uma mística vaga, mas uma mística ordenada. Então, quando a gente fala, né? Quando a gente fala em mística, parece que é uma coisa, visões. Não. A gente tem os estágios da alma, os 3 estágios da alma, né? A gente tem as moradas. Por mais que seja uma expressão literária, né? Uma expressão criativa, a Contra-Reforma ela perde organização, definição, né? Se a gente olha isso, Dante, à luz disso, era uma bagunça, era política, né? Não tinha essa ordenação, né? Não existia exatamente uma ordenação mística na Divina Comédia. Existe o dogma, mas ordenação mística, como em Santa Teresa d'Ávila, não. Está tudo muito bem ordenado, as moradas, o castelo interior, né? Então, eu diria que a mística, né, essa literatura mística é a maior expressão da Contra-Reforma, né? Acho que isso aqui é... A segunda é a expressão épica, tá? A expressão épica que a gente tem 2 expoentes, que são Torquato Tasso, tá? Com Jerusalém Libertado, né? Que é um poema, em oitava rima, como eu disse, poema épico, né? Que trata da primeira cruzada, né? Ou seja, trata de heroísmo, trata de moral, trata da luta da cristandade, que era uma coisa que fazia completo sentido na Contra-Reforma. Ou seja, era uma reordenação do cristianismo para combater o que havia devastado a Europa inteira, que era o protestantismo, né? Eu acho que é muito difícil a gente imaginar como que numa Europa já muito bem cristianizada, muito bem unificada, né? Com as heresias, como aconteceu com os cátaros, rapidamente neutralizadas, é muito difícil imaginar a rapidez com que o protestantismo tomou a Europa, tá? Assim, depois das teses de Lutero, foi um atrás do outro, foi um país atrás do outro, sabe? O negócio se espalhou de uma forma e o Concílio de Trento conseguiu estancar. Aí ficou Portugal, França, Espanha, o resto, e era católico, entendeu? Então, é muito difícil a gente imaginar o que houve, né? Então, Tasso, né,
Ao contrário de Dante, que representa a organização do cosmos, Tasso representa uma coisa muito importante para a Contra-Reforma, que é a organização humana. Era disso que a igreja estava precisando, né? A gente já entra numa coisa parecida com o início do cristianismo, né? Quando eu falei, pô, os caras estavam a ser jogados para os leões, eles iam ficar pensando em literatura. E aqui os caras, assim, combatendo, né? O que sobrou, pelo que sobrou ainda do cristianismo, eles não têm muito espaço para ficar pensando em cosmologia, entendeu? A coisa tem que ser épica, heróica, ou mística, como era Santa Teresa d'Ávila, né? Ou numa representação muito, né, que eu acho muito pouco falado, e aqui a gente se encaminha para o final, que é a expressão espanhola da Contra-Reforma, que foi o século de ouro, tá? Eu volto àquele quadro que pertence àquele quadro. Aquele quadro pertence à Contra-Reforma Zumárán, mas a um movimento espanhol que teve Lope de Vega, teve Calderón de la Barca, teve depois Góngora, que foram autores realmente católicos, produzindo teatro, né? Produzindo poesia, né? E provando que a teologia poderia ser aquela teologia, porque se a gente pegar o próprio Dante, ele tem coisas um pouco heréticas, né? Ele era um partidário do Joaquim de Fiore, né? Ele acreditava. Eu acho que o Joaquim de Fiore está no paraíso, né? Então, sabe, a coisa ainda não precisava ser tão bem definida. Tipo, as pessoas acham que a Idade Média não tinha liberdade, tinha muita liberdade, né? Hoje em dia você escreve um poema colocando 4 papas, sei lá, 10 papas no inferno, acho que você morre, né? Então, é. Então, assim, já no teatro do século de ouro, a existência humana ela é apresentada de uma forma muito mais ordenada perante Deus, de acordo com a ordenação que o Concílio de Trento precisava, né? Mandava, exigia, né? Já era outra demanda, né? Que a igreja pedia. E a mesma coisa acontece com Camões, né? Camões utiliza a oitava rima, né? E agora também, ou seja, Dante estava imbuído de uma missão cosmológica, como eu falei. Agora Camões já está imbuído de uma questão nacional. É o povo de Portugal, né? É uma questão muito menor, eu diria, mas não diminuindo Camões. Mas já é outro enfoque. Bom, como ordenar a missão divina do povo de Portugal, né? Foi feito. E também consolidou a língua, né? Em oitava rima, no mesmo espírito de Tasso. Então a gente tem todos esses autores que são frutos da Contra-Reforma, né? E como conclusão, eu acho que a gente pode entender assim, Prudêncio, tá? Passa da literatura estritamente romana, pagã, para a literatura cristã, tá? Cria a alegoria, e depois a alegoria vai se tornar motivo de várias artes no cristianismo. Santo Agostinho praticamente funda a literatura interior, com a autobiografia, com as confissões. Dante cria, a partir da língua vulgar, a partir da terça rima, e a partir dos 4 sentidos, né? Uma forma total em que ele consegue englobar quase que toda a época dele, né? Ou seja, tudo que se discutia,
todas as figuras históricas, tudo está de alguma forma representado ali na Divina Comédia. E depois, na Contra-Reforma, existe uma reorganização do catolicismo pela arte, né? Estou falando na arte, não estou falando de teologia, uma reorganização necessária de pontos específicos que foram perdidos com a Reforma Protestante. Ou seja, o heroísmo das cruzadas, isso foi perdido. Bom, vamos escrever um épico. A mística. A mística protestante, por exemplo, você tinha movimentos místicos muito desordenados. Por exemplo, você fundavam aqui, fundavam ali. Bom, vamos ordenar isso. Então está em Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, né? Então é basicamente uma literatura de disciplina e reorganização, né? E para finalizar, o Dante, eu acho que, em sentido pleno, é o ponto mais alto, tá, da forma literária do Ocidente. Eu acho que vai ser muito difícil algum outro autor conseguir condensar toda uma época, toda uma visão de mundo, e, obviamente, um ápice, né, de teologia católica, seja num poema, seja de outra forma literária, né? Então, mas isso não diminui quem veio antes, nem quem veio depois. Eu espero que tenha ficado claro como cada época demanda uma coisa, né? Então, Dante deu a sorte de, ou não, porque a vida dele foi muito dura, de estar no momento em que o soneto estava sendo elaborado como a primeira forma literária, poética, da interioridade, né? Ele estava no momento em que as universidades estavam fazendo descobertas, né? Físicas, inclusive, isso propiciou a criação de um mundo físico, né? Dá para você fazer... Botticelli tem um quadro que é o mapa do inferno. Então dá para você fazer um mapa, né? E, ao mesmo tempo, Dante teve todas as situações políticas, inclusive o exílio, que permitiram que ele visse aquele mundo, aquela Itália dele, de alguma forma de fora. Então foram várias situações que permitiram que ele compusesse essa obra-prima, que é a Divina Comédia, né? E, bom, se tiverem mais alguma pergunta, é isso. Perguntas, comentários? Vai passando aí. Sem contestar, né? Você falou Dante e tal, mas acho que uma outra obra, né, que poderia, assim, ser representativa, né, de uma maneira muito fundamental, assim, é o Dom Quixote. Só não é poesia, mas eu acho que, assim, a densidade das ideias, acho que talvez seja maior, porque aí, claro, tem um aspecto que é muito mais, no fundo, espiritual, né? Dante trabalha muito com também essas questões da política e tudo isso que envolve também a questão religiosa e tudo mais. Mas eu acho que a condição humana propriamente, né? Acho que o Quixote tem mais, assim, uma aproximação assim mais densa, né? Mais profunda nesse sentido. A questão do Dante é que é também a questão narrativa de ser o inferno, o purgatório, o céu, né? Então, você ler Dante faz você pensar a todo momento nessas três coisas. Então, até isso é genial, né? Mas, você falou de experiência humana. Eu acho que outra coisa que chama muita atenção em Dante, mas talvez menos, muito mais para o gosto pessoal dele do que para uma coisa universal como o Cervantes, são os tipos humanos que ele coloca, né? Mas o julgamento dos tipos humanos é muito mais o julgamento de Dante, né,
Claro que tem toda uma escolástica implícita, tem todo o julgamento moral correto, né? É, mas você vê que é uma coisa mais política, né, do que Cervantes. Certamente, certamente. Ah, eu pensei que ela tinha uma pergunta. Não, só tem um comentário a fazer, não é muito uma pergunta, mas se você puder desenvolver em cima disso, algo que eu percebo também em Dante, né, na iniciativa de Dante, é como ele também insere não só as coisas do tempo dele, mas também todo o mundo pagão que havia sido explorado pelo cristianismo até então, mas na cosmovisão cristã, né? Então, você disse que essa questão toda teológica, né, não havia, essa cosmovisão do cristianismo, né, não havia sido tão explorada como Dante fez até o momento. Eu consigo lembrar de algumas coisas muito pontuais, assim, tipo Pangelíngua, tanto do Santo Tomás, mas também do Venâncio Fortunato, que expressam assim, teologia, né, em forma de poesia, mas ele como que eu vejo essa ruptura também, de que o mundo cristão, desde então, ele se alimentava totalmente do paganismo na educação, na literatura. E aí Dante, ele começa a inserir a teologia cristã em um contexto que até mesmo os pagãos, né, participam, né? Tem algum comentário a respeito disso? Sim, isso é interessante. Primeiro que o Virgílio, né? Virgílio é o guia de Dante, né? Pelo menos até metade, né? Então o guia dele não é um católico, é um pagão, né? Outra coisa, no começo da Divina Comédia, acho que no limbo, antes dele entrar não sei, no começo. Porque o inferno de Dante é dividido em círculos, né? Vocês podem procurar, dá para fazer um mapa direitinho, né? Então você tem vários círculos e é como um funil assim, no final tá o demônio, né? E você vai você vai do pecado menor, mas as pessoas já estão condenadas até o pior pecado, tá? E aí, não, que eu pensei em outra coisa aqui, assim, no começo do Inferno, o Dante gostava tanto de alguns poetas, acho que era Lucano, não era Homero, não. Estácio, Lucano, poetas que nem são lidos hoje em dia. Não sei se é Horácio, ele coloca antes. Não coloca exatamente no inferno, mas não coloca porque, entendeu? São poetas, e eles estavam. É interessante que ele passa por eles, ele diz, eles estavam discutindo coisas muito do alto. Eu conversei um pouco com eles e depois eu continuei andando. Então tem esse diálogo com o paganismo que é muito interessante, mas assim, ele não. No geral, só a mensagem que eu vejo que ele dá alguma dúvida ali. Mas acho que é uma licença poética. No geral, acho que ele é bem ortodoxo com relação às penas. Assim. E uma outra pergunta antes que eu me alguém? Não. Uma outra pergunta antes que eu me esqueça tem algum comentário de algum santo da igreja, principalmente se for jesuíta, a respeito da Divina Comédia de Dante? Talvez ali na Contra-Reforma alguém tenha comentado a respeito? Não faço ideia. Não. Não faço ideia. Eu sei que o primeiro comentário à Divina Comédia é de Boccaccio, né? Uhum. A questão dos comentários da Divina Comédia é muito interessante, porque a Divina Comédia foi comentada logo depois que ela foi disseminada, então teve Boccaccio, depois teve um monte. Hoje em dia eu acho que Dante é o único autor que tem tantas sociedades para comentar quanto Shakespeare, né? Na Inglaterra se discute se Shakespeare foi Shakespeare mesmo, ou se foi outra pessoa. Tem sociedades inteiras dedicadas a isso. Tem exumação de corpo. É um negócio de... É sério. Então, na Itália você tem também... Não dá para acompanhar a bibliografia de Dante.
Nem o maior especialista de Dante leu tudo, né? Porque você pegar mês que vem já saíram 30 revistas de uma sociedade de Dante em cada lugar no mundo discutindo um aspecto completamente diferente. Certamente tem algum comentário de santo, eu acho que não, né? Mas de padres tem, né? O que eu, assim, dois comentários que eu tenho a fazer sobre isso é que tem estudos muito bons, por exemplo, você tem o estudo do Etienne Gilson, né? Dante e a Filosofia, está publicado em português, se eu não me engano. Você tem uma coisa que é engraçada, porque no positivismo queriam mapear o Dante todo, então queriam fazer mapa de tudo. Claro que o inferno é bem mapeável, mas queriam fazer tipo como se fosse uma geografia do negócio, né? De tanto que foram a fundo em cada coisa assim. Mas agradeço ao Nicolas que me trouxe uma edição de Dante, né? A melhor edição foi que ele trouxe para mim. Quem quiser ler Dante em inglês, tá a edição do Charles Singleton, né? Que é um livro com o original e a tradução em inglês e um livro só de comentário, tá? Então, assim, para ler Dante, se a gente for começar a ver comentários mais antigos ou comentários muito, sei lá, começar a entrar numa filológica, você não termina nunca. Então, se for para ler Dante, eu recomendo Charles Singleton, que para mim é o grande comentarista e tradutor de Dante, o último grande, né? Diga, meu cara. Que eu esqueci. Foi o Boccaccio que fez esse comentário que acabou praticamente mudando o nome, né, de comédia para Divina Comédia. Foi o Boccaccio. Que quando alguém que fez a divulgação, né, Eu acho que sim. que Eu acho que sim. ele se referia É a à obra. comédia, a obra é comédia. Exatamente, mas ele se referia como a a Divina divina, Comédia. a Isso divina, acabou pegando e acabou ficou o sendo. nome da obra. Ficou o Eu nome. acho que Foi Boccaccio. muito provavelmente. Ele foi o primeiro comentador e foi quem escreveu A Vida de Dante. Eu recomendo muito, que é maravilhosa. Assim, R$20, sabe? É uma obra-prima E você vê como acho que quem está escrevendo mais de perto, né, tem uma força aquilo ali, né? E você vê como foi um ser humano, sabe? Tava no exílio, nunca mais viu família, nunca mais viu as paisagens, né? Não é igual a gente tem televisão que, sabe, sei lá, eu vou embora de Petrópolis, entro na internet, vejo um pouco, já matei a saudade, né? Não era assim, sabe? E exílio para alguém nobre, né? Alguém que tinha um status, uma posição social, não, como eu disse, ele não passou necessidade, mas era uma humilhação total. E ele viveu assim durante a vida dele, né? Então é realmente uma situação difícil, né? Mas é aquela provação que a pessoa passa para talvez, em função do exílio, e talvez só em função de um exílio desse, ele ter conseguido, como escape, né, expressar de uma forma tão genial que talvez ele vivendo uma vida normal ele não Eu tenho conseguiria. absoluta certeza disso. Não é? Eu tenho absoluta certeza. Principalmente porque ele conseguiu ver a situação da Itália de fora, né? E ver tudo. É como se ele estivesse olhando de fora. E a Divina Comédia é um pouco isso, né? Você sobe um plano, né? E você vê Dante caminhando com Virgílio ali. Você vê isso, né? Então, realmente é uma questão do imaginário que seria muito difícil compor em Florença, numa vida tranquila, boa, com os amigos dele. Graças a essa dor. Uma dor e uma solidão, né? Uma solidão total, quase que total. E isso está na biografia de Boccaccio. Ele ficou muito quieto, se isolava. Ele era meio assim, né? Alguém que ficava longe, se apartava das pessoas, meditando, lendo, compondo, relendo.
Eu lembro um pouco disso. Perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta, comentário? Mais algum? Felipe, eu queria agradecer novamente pela conferência, pela disposição de ter vindo aqui também. Eu pedi para você só comentar qual será o assunto tratado no mês que vem e a gente encerra. Então, como eu estou falando muito de forma literária, eu vou passar para as formas mais próximas ah, dos dias de hoje, né? E eu ainda não preparei a aula, tenho que ser sincero. Mas muito provavelmente eu vou fazer um salto enorme, né? E mostrar como a literatura católica continua viva, né? Principalmente nos grandes romancistas católicos, tá? E principalmente no Brasil, com a grande poesia católica do século XX, né? Que envolveu nossos maiores poetas. Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Manuel Bandeira, Murilo Mendes, Jorge de Lima, que está viva ainda hoje, Adélia Prado. Então, o Brasil, no século XX, produziu a maior poesia católica do mundo, maior do que na Europa. Tá? Né? Você pega poetas que depois não foram mais católicos, como Vinícius de Moraes, os 2 primeiros livros são católicos. Né? Tem poema chamado Sursum Corda, em Vinícius de Moraes. Né? O próprio Drummond, que era ateu, ele tem uma ode a Jackson de Figueiredo. Né? Então, no Brasil, você tem essa coisa que é muito pouco explorada e que eu gostaria de explorar na próxima aula e mostrar também como que o catolicismo ele encontrou uma forma muito própria, né? A gente está tratando de forma aqui, também no romance, né? Ou seja, como que a gente não pode dizer que uma forma é a forma específica do catolicismo. Eu acho que uma coisa que eu acho que vai ser o fechamento desse ciclo é mostrar como a universalidade católica se reflete também na universalidade expressiva da literatura católica. Não? Beleza, então. Muito obrigado. É isso aí.